Ok. Agora vamos entender o raciocínio do processo de contratação. O processo de contratação, segundo o TCU, ele é dividido em 3 grandes etapas, tá? Tem a etapa do planejamento da contratação, essa é uma grande etapa. Tem a etapa da execução do contrato, né? Essa é uma outra grande etapa. E tem a etapa, entre essas duas, tem a etapa de seleção do contratado, né? Então, nós temos essas três grandes etapas dentro do processo de contratação. Isso tanto faz licitação quanto dispensa, ok? Então, nós temos esses 3 grandes momentos na contratação pública. E aí, quando a gente tem pouca gente dentro dos entes públicos, quando você tem igual a União, que tem aí uma estrutura, que tem um alcance gigantesco, né, que tem um alcance gigantesco aí, é fácil você segregar funções, porque você tem gente demais com relação aos municípios e às câmaras. Agora, quando você vai para uma câmara, para um município menor, um município ali de 5.000 habitantes, 3.000 habitantes, né? 1.500 habitantes, aí o negócio começa a gerar um grande problema, porque como que você vai segregar funções nessa situação? Não é verdade? É muito difícil. Olha só, eu vou mostrar para vocês depois o manual de orientações do TCU ali, e ele traz algumas situações de segregação de funções, e é muito bacana. Deixa eu ver aqui o que o Luiz Paulo falou. Luiz Paulo, da Câmara Municipal de Bom Despacho, Minas Gerais. Câmaras geralmente estão com bastante problemas, né? Nas contratações diretas, dispensa e inexigibilidade. O agente de contratação pode fazer a fase interna, DFD, pesquisa de preço TR, e externa, ou também precisa segregar como na licitação. Precisa segregar, tá? Assim, precisa segregar a fase, porque essas etapas que você falou, essas etapas de até o termo de referência, até a confecção, elaboração do aviso ali, essa fase, até o termo de referência, ela é a fase de planejamento da contratação aí por dispensa e inexigibilidade, ok? Então, quem atua na fase de planejamento não pode atuar na fase de seleção do fornecedor, certo? E aí, quem atua nessa fase de seleção do fornecedor não pode atuar na fase de execução do contrato, por exemplo. Por exemplo, um agente de contratação, ele não pode assinar o contrato como se fosse um gesto, como contratante, entende? Ele não pode ser um fiscal de contratos, por exemplo, né? Então, essa ideia tem que ficar assim mais dividida, certo? Agora vamos lá. Ok. O TCU vem se posicionando também no sentido, né? E aí tá nesse manual do TCU lá de orientações sobre contratações públicas, que ele tem um parágrafo, que eu até recortei o parágrafo, vou ler aqui para vocês agora, que é o seguinte: no que tange a segregação de funções, além de ser elencada como princípio para aplicação da 1433, a sua observação é obrigatória para a designação dos agentes públicos. Cabe ao dirigente máximo, né, aí o prefeito, ao presidente da Câmara, né, ao diretor da fundação, da associação, vedar a atuação de um mesmo agente em funções cuja acumulação propiciaria o excesso de poder e facilitaria a ocultação de desvios. Então, isso é muito importante a gente entender
esse posicionamento do TCU, porque é uma tendência de que os tribunais também, os TCEs, os tribunais dos municípios também, sigam esse tipo de entendimento. E aí, o que acontece? Dentro da realidade, a gente precisa, como se diz, a gente precisa ali fazer uma mexida e conseguir distribuir essas funções, certo? Ok. Eu falei, expliquei, acredito que vocês já tenham entendido a questão de o que é a segregação de funções, né? Então, agora vamos começar a falar sobre equipe mínima, tá? Quando a gente começa a pensar numa distribuição de funções, numa segregação de funções no âmbito da nova lei de licitações, e isso até para fazer os regulamentos de implantação nos entes públicos, a primeira coisa que você deve observar é o seguinte: vá por eliminação, tá? Além de falar um pouco aí sobre a equipe mínima, eu vou te ensinar que jeito que você faz, tá? Você vai por eliminação. Ok. Primeira coisa, é quem dá o parecer jurídico. Quem dá o parecer jurídico, a atribuição dele, fazer o parecer jurídico, né? Esse é um ponto. Então, você já tem aí a pessoa do parecer jurídico. Essa é uma pessoa que faz a análise jurídica, análise da legalidade do processo, enfim, com todas aquelas atribuições lá da 1433. Ok. Outra pessoa que não faz os artefatos, né? Controlador interno. A pessoa que está no controle interno, ela faz as atribuições dela de auditoria e beleza. Quem é responsável ali pelo setor o setor ali financeiro, né? Ali às vezes tem ente que é o setor financeiro, de contabilidade, enfim. Ok. Esse responsável ali pelo pagamento e tudo, essa pessoa ela já tem a atribuição dela. Como era na 8.666. Até aqui eu não estou falando nada de novidade, né? Isso permanece como era na 8.666, na 10.520. Isso não há que se falar em mudar, em inventar a roda, certo? Esse é um ponto. Agora, quando a gente vai segregar as funções, agora observando a 1433, né, o que já deveria existir há muito tempo, né, só que agora está dentro da lei de forma muito clara e que é uma obrigação, e é o dirigente que tem que dar os pulos dele para resolver, aí a coisa começa a ficar mais apertada, né? Ok, você vai precisar para segregar funções, e aí eu estou falando de CPFs, tá? Você vai precisar para segregar funções de fiscal de contrato, tá? Fiscal e gestor de contratos para acompanhar o contrato. Esse é um ponto, ok? E aí existe alguns pontos, algumas divergências. As pessoas falam, não pode designar uma mesma pessoa. Outros não, pode ser designado a mesma pessoa. Independente dessa questão, dessa divergência, você precisa do relatório. Na execução do contrato, você precisa do relatório de fiscalização e do relatório de gestão contratual, ok? Esse é um ponto. Primeiro, vai começar de trás para frente. Você vai começar com o que você já tem, jurídico, controle interno e a pessoa que faz o pagamento, ok? Outra situação, fiscal de contratos. Então, fiscal de contratos já vai estar na parte de execução do contrato, ali junto com o demandante, tal, né? Essa é uma situação.